dia, salesianos. Tudo bem? Tudo bem? Vamos continuar o estudo do nosso energizante, embriagante, antioxidante, combate radicais livres, excitante, direito do trabalho. Tá bom? Pois bem, nós vamos estudar hoje agora o item 6.4, que trata do contrato expresso e do contrato tácito. A base é a manifestação de vontade. Nosso direito obrigacional, por tradição romana, eu sempre falo para vocês, e não adianta, não tem como fugir. Nosso direito obrigacional tem como raiz o direito romano, e nisso o importante é a manifestação de vontade das partes na hora de fazer um contrato, na hora de fazer um negócio jurídico. Sempre se dá predominância à manifestação de vontade. Nisso que vem o princípio da primazia da realidade que nós estudamos no começo. Ou seja, a gente não vai olhar a forma que as partes dão ao contrato, a forma que as partes dão ao negócio jurídico, mas sim como a manifestação de vontade deles foi expressa. E aí o que é o contrato expresso? O contrato expresso acontece quando há inequívoca manifestação de vontade das partes em realizar um contrato de trabalho. Essa inequívoca manifestação de vontade pode ser verbal. Você quer ser meu empregado? Eu quero. Beleza, ótimo. Ou pode ser por escrito. Como eu falei para vocês, quando eu comecei aqui em Salesiano em 2001, fiz um contrato verbal. Eles perguntaram para mim, você quer trabalhar? Quero trabalhar. Fui registrado com a carteira, FGTS, todos os direitos trabalhistas, só não tinha um contrato por escrito. Mas houve uma inequívoca manifestação de vontade a partir do momento que um propôs, o outro aceitou. E é lógico, apesar de não ter manifestação de vontade por escrito, todos os atos denotam que há um contrato de trabalho. Por outro lado, você também pode ter um contrato de trabalho expresso, escrito, em que realmente as partes, na sua autonomia da manifestação de vontade dada pelo legislador trabalhista, pela CLT, pela convenção, pelo acordo, as partes podem muito bem pôr a termo, reduzir a termo, pôr por escrito a intenção de celebrar um contrato de trabalho. Pouco importa, de modo geral, se está verbal, se está escrito. Mas por que eu falei de modo geral? Porque, senhores, é regra máxima do direito. Toda regra tem a sua exceção. Qual é a exceção? Há alguns contratos expressos em que o legislador, dado a sua peculiaridade desse contrato, exige que sejam escritos. Como contrato de atleta profissional, como contrato do menor, como contrato de experiência, como contrato por prazo determinado. Por quê? Porque contrato se presume que sempre é por prazo indeterminado. E pode acontecer por condições especiais de trabalho, pode acontecer por exceção esta regra, que contrato de trabalho sempre é por prazo determinado, indeterminado, que as partes podem estipular que um contrato seja por escrito, como acontece com temporário, artista profissional, atleta profissional e o experiência, que eu já falei para vocês. Por outro lado, o contrato de trabalho pode ser tácito. E o que é um contrato de trabalho tácito? Bem, muito simples. Você não tem uma expressa, uma inequívoca manifestação de vontade das partes. Mas as partes, no dia a dia, quando elas exprimem a sua vontade, não de modo direto, elas agem como empregado e empregador. Muitas vezes isso acontece nas ações trabalhistas que visam justamente a relação empregatícia, a declaração judicial de uma relação empregatícia. Por quê? Porque aí será levado ao juiz todas as manifestações de vontade das partes e será exposto ao juiz como que as partes, quando elas tinham um negócio jurídico, como que elas agiam, e o juiz, verificando como que essas partes agiam, o juiz vai dizer realmente se houve ou não vínculo empregatício.
E aí você vai verificar, por exemplo, o empregador exige que somente aquele prestador de serviço trabalhe, pessoalidade. O empregador o remunera, onerosidade. O empregador exige que ele compareça habitualmente. Aí vem a questão da não eventualidade. E o empregador dá ordens ao prestador de serviço para que o modo de prestação de serviço do prestador, né, seja conduzido. Então, também um contrato de trabalho pode ser tácito, em que as pessoas não declararam de plano expressamente que estavam realizando um contrato de emprego, mas você verificando como que as partes exprimiram sua manifestação de vontade, você vai configurar uma relação empregatícia. O próximo ponto é o 6.5, contratos individuais e contratos plúrimos. O 6.5.1, contrato coletivo de trabalho, e o 6.5.2, contratos plúrimos e contratos de equipe. A nossa CLT, ela somente estabelece contrato individual de trabalho. Um empregado e um empregador. Somente assim. Não pode haver em nossa legislação, não disciplina, um empregador e uma coletividade de trabalhadores em que você tem apenas um feixe jurídico. Contrato de equipe, nossa legislação não disciplina. Existem algumas legislações como a espanhola, elas sim disciplinam, a nossa não. Mas como assim, professor? Simples. Se eu quero contratar como empregado, por exemplo, um time de futebol, a cada jogador eu tenho que ter um contrato individual de trabalho. Eu tenho feixes de contratos individuais de trabalho, eu vou ter contratos plúrimos. Por outro lado, nossa legislação não admite que eu tenha um contrato só com uma equipe, pouco importando quem componha essa equipe. Tá bom? E na questão do contrato coletivo de trabalho, nós temos a figura do acordo coletivo de trabalho e da convenção coletiva de trabalho, que eu já expus para vocês. A convenção coletiva de trabalho é quando o sindicato representante de uma categoria de trabalhadores, o sindicato representante de uma categoria de empregadores, estabelece um contrato que vai reger as relações jurídicas entre os seus respectivos representados. Beleza? Tá bom? Terminamos a nossa aulinha aqui. Como eu falei para vocês, eu vou dar essas pílulas bem rapidinhas para não ficar muito delongado, tá bom? Beijo.